coisa. A gente não conseguiu vir na quinta-feira. E eu sempre falo para a Esther que é uma necessidade já que eu tenho. É uma coisa que eu preciso na semana, porque parece que quando a gente chega na igreja, é literalmente aquilo que Jesus fala, né? Ele nos traz o refrigério, é um lugar onde a gente lança as nossas ansiedades aos seus pés. E a igreja, ela para mim é esse refúgio, é esse lugar onde eu encontro a paz, onde a gente faz os nossos pensamentos descansarem e as coisas equalizarem novamente. E devido à correria, a gente não conseguiu estar aqui na quinta-feira, mas isso acaba validando algo que a palavra de Deus já nos fala. O salmista já dizia, né? Que uma coisa eu pedirei e a buscarei. Uma coisa só. Que eu possa estar todos os dias na casa do Senhor. E essa tem sido a nossa verdade. E esse é algo tão necessário que você percebe que essa uma coisa aparece de novo lá no Novo Testamento. Agora Jesus lá na casa de Lázaro. E aí a Marta chega para Jesus e fala: Jesus, o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe servindo sozinho? E aí Jesus se volta para ela mais uma vez agora e fala: Marta, Marta, você está preocupada com muita coisa, mas só uma coisa é o que importa. É uma coisa que faz a total diferença na sua vida. E talvez, assim como essa situação que aconteceu comigo nessa semana, a gente tem dado vazão para muitas outras coisas, mas para aquilo que é uma coisa que faria a total diferença na nossa vida, a gente não tem executado. E isso é tão real que eu me lembro de uma vez que eu acho que eu ainda morava aqui nessa casa aqui, perto da igreja, e num desses dias de correria, eu lembro que mal eu estava conseguindo vir em casa, e fora de horário eu vim em casa no horário de serviço mesmo. E eu até contei esse fato aqui há alguns anos atrás. E eu cheguei ali naquela correria tentando simplesmente dar tempo de eu fazer aquilo que eu precisava fazer. Você lembra que o portão de casa era a gente morria de medo de quebrar a chave no portão, que ele ficava enroscada a chave. E eu tentando abrir aquele portão. Você já conseguiu ter pressa e ter paciência ao mesmo tempo? São duas coisas que não coexistem, né? E eu tô ali tentando abrir aquele portão e meu horário atrasado já. Quando de repente eu ouvi alguém cantando: ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Parece que naquele momento tudo parou assim. Ficou no silêncio, igual a gente está aqui agora. Eu esqueci que eu estava tentando abrir o portão. Eu esqueci que eu estava com pressa. E parece que naquele dia, a paz que excede todo o entendimento me encontrou. Porque a correria não é naquele momento. Eu já estava correndo o dia inteiro. E parece que quando você está com pressa, quanto mais você corre, menos você chega, né? E aquele dia eu não sei exatamente quem é que estava cantando, mas eu sei que alguma das minhas vizinhas estava. Enquanto lavava a roupa, cantava. E não é que eu fui tocado porque era a mais bela voz. Não é porque eu fui tocado porque tinha muita unção, porque ela era a cantora da igreja. Era uma moça cantando, simplesmente cantando, e sem imaginar na cabeça dela que alguém estava ouvindo, porque eu ainda estava do lado de fora da minha casa, numa tarde de semana. E naquele dia, o meu dia foi totalmente transformado por causa da forma como Deus me impactou com a adoração daquela mulher que nem sabia que ela estava sendo ouvida. E às vezes nessa adoração, assim como aquela mulher no dia a dia dela ali, lavando a roupa dela, ela não imaginava que eu estava ouvindo
Isso talvez aconteça com a gente, porque às vezes a gente tem uma adoração que ela é tão espontânea, que faz parte do nosso dia a dia, que a gente não imagina que Deus está recebendo. Que não é simplesmente porque você está cantarolando que você não tem nada para fazer. A sua adoração ela está chegando diante de Deus. Ah, Júnior, mas eu não sou um bom cantor. A adoração não fala a respeito de cantar. A adoração fala a respeito daquele que entrega. Se você é um adorador, aquilo que você faz é uma adoração. E é interessante que esse episódio, ele demonstrou na prática para mim o como é importante aquilo que nós carregamos. Porque talvez se eu encontrasse com essa moça e eu falasse que isso aconteceu, ela falaria: eu? Imagina, né? Eu nem canto na igreja, eu morro de vergonha. Eu só canto ali escondido em casa mesmo. E o que a gente não percebe é que aquilo que nós temos de mais comum, de mais normal, para muitas pessoas já bastaria, já seria o suficiente. Você lembra daquela mulher que ela busca Jesus e ela fala para ele assim: se o Senhor me der apenas as migalhas, já é o bastante para mim. Uma dose dessa água que ele tem para ofertar, e que talvez em você está esbanjando, transbordando. Talvez você já está com oração demais, você já está com pregação demais, você já está com mensagens demais, está com louvores demais na sua cabeça. E para você um a mais, um a menos não faz a mínima diferença. Talvez quando a gente fala a respeito de redenção, quando a gente fala a respeito de Deus, quando a gente fala de salvação, quando a gente fala de paz, de amor, para você tanto faz, tanto fez. Você já está transbordando, você ouve isso toda hora, o tempo todo. Mas quando você se encontra com alguma pessoa que ela vive num submundo, onde essas coisas são raras, qualquer pouco que você fale já é o bastante para transformar essa vida. E eu sempre lembro de quando a gente fala a respeito disso, tanto no caso da Esther, quando a Esther fazia a mentoria dela com as mulheres, uma mentoria de emagrecimento. Só que não tem como a gente não falar de Deus se a gente é de Deus. E eu lembro que às vezes eu estava ali de manhã fazendo as minhas coisas, quando eu parava para ouvir, e elas estavam orando. E talvez para nós a gente fala assim: a pessoa fala: como que eu oro? Eu não sei orar. A gente fala: orar é falar com Deus, né? Para a gente é tão simples, é tão cotidiano, é tão normal. Só que para uma pessoa que nem sabe quem é Deus, que nem tem relacionamento nenhum com Deus, como assim conversar com alguém que eu nem sei da existência, que eu nem sei aonde está, o que ele gosta, o que ele não gosta? E no meio daquele evento de emagrecimento, várias pessoas se convertiam. Assim como hoje, uma das primeiras coisas que eu coloco no meu curso, logo quando a pessoa entra nas aulas introdutórias, eu já coloco logo um Isaías 41 ali. Pessoas que chegam destruídas, pessoas que se acham sozinhas, pessoas que acham que a sua vida acabou. E aí a gente coloca Deus falando ali: eu te seguro pela sua mão direita, tu és meu. E as pessoas, elas nem começaram o curso ainda, elas já voltam falando: meu Deus do céu, você não tem noção do quanto que isso falou comigo, do quanto que isso já foi o suficiente. E talvez para você se falar assim: mais uma leitura da Bíblia, mais um verso bíblico, tanto faz, tanto fez. Mas para uma pessoa que está totalmente desolada, era tudo que ela precisava na vida dela. O que eu quero falar com você hoje aqui é que nós, conforme fala em 2 Coríntios no capítulo 4,
Nós somos vasos de barro que carregam um tesouro escondido. Por mais que talvez você ache que você não tenha muito valor, por mais que às vezes você olha para si mesmo e você se julga muito pouco, muito pequeno, mas você tem um algo de Deus que alimentaria uma multidão. Eu quero estar lendo com você a partir do verso 7 de 2 Coríntios 4. Fala assim, ó: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada no nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De maneira que em nós opera a morte, entretanto, em vós a vida. Assim está escrito: criei, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos, e por esse motivo nós falamos. Você percebe que ao se encontrar com Deus, você se torna um recipiente de Deus. A gente sempre fala que quando você é espremido, vai sair aquilo que tiver dentro de você. A palavra de Deus diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então talvez, enquanto a gente está aqui no culto de domingo, todo mundo é bem bonitinho, tudo certinho, educadinho, mas deixa cair alguma coisa no seu pé para ver o que sai da sua boca. Deixa você passar por uma situação onde você é espremido para ver o que sai de dentro de você. A Bíblia fala que nós somos vasos de barro que carregam um tesouro escondido. Esse tesouro escondido é o próprio Espírito de Deus, que faz com que a nossa vida tenha um propósito, que faz com que o meu trabalho secular tenha um propósito, que faz com que as pessoas que se relacionem comigo tenham um propósito. Porque se não tiver mais o Espírito de Deus na minha vida, então não tem mais propósito. Você percebe que uma das coisas que mais o salmista temia na vida dele é que fosse retirado o Espírito da vida dele. Ele falava: Senhor, tira tudo de mim, mas não tira o seu Espírito. Porque se o seu Espírito sair de mim, aí a minha vida não tem mais propósito. Não vale mais a pena reinar. Não vale mais a pena eu escrever salmos. Não tem mais motivação para viver nada disso. Então você percebe que o fato de você ter esse Espírito de Deus dentro de você fala a respeito de algo que é maior do que você. Aquilo que eu estou fazendo não é de mim e nem é para mim, é através de mim. Só que isso vai perdurar depois de mim. Eu tenho que entender que muitas das vezes aquilo que eu estou gestante é maior do que eu. Tem pessoas que vão ser acessadas por aquilo que eu estou carregando, que vão ser maiores do que eu também. Talvez o meu papel é simplesmente chegar naquela pessoa, porque aquela pessoa é quem vai fazer o trabalho todo. Né? Você ouve falar a respeito de um homem que se chama Barnabé. Ninguém conhece o Barnabé. Só que o Barnabé foi a única pessoa que teve coragem de ajudar o Paulo, porque ninguém queria ficar com o Paulo. Todo mundo falava: esse cara a qualquer hora ele vai virar casaco e vai matar todo mundo. Ele está só inventando alguma coisa aí por um tempo. E ninguém queria ficar junto com o Paulo. Tanto é que ele ficou de banco por anos, até que o Barnabé falou: pode deixar que eu cuido dele. Só que o Barnabé não sabia que quem ele estava tomando conta, aquele servo de Deus que ele estava gerando ali em Paulo, porque Barnabé já era um pai,
João ele vai falar para os filhinhos, depois ele vai falar para os jovens e depois ele vai falar para os pais. Barnabé já era um pai. Barnabé já era alguém que gerava outras pessoas. Paulo ainda era um filhinho, ele ainda estava aprendendo a se relacionar com Deus. O que Barnabé não sabia era que aquilo que ele estava carregando era maior do que ele. O cara com quem ele estava andando e ensinando para ele como é que fazia o ministério ia escrever mais de metade do Novo Testamento. Só que ele nunca passou isso pela cabeça dele. Chega um determinado momento onde Paulo agora ele se sente muito grandinho e ele fala, não, vai ser assim, assim, assim. E tem um outro novinho agora entrando ali, que é o João Marcos. E aí Paulo fala assim, não, com João Marcos eu não vou mais porque ele deu para trás da última vez. E aí Barnabé fala, então segue Paulo, que agora eu pego o João Marcos. E agora o Barnabé vai ensinar o João Marcos. E Paulo vai viver, vai ir com o Timóteo, vai ir com o Lucas de vez em quando. E agora ele vai começar a treinar outras pessoas. O que a gente não sabe é que muitas das vezes aquilo que a gente está gerando é maior do que nós. Às vezes você pensa que é simplesmente uma coisinha de nada. Às vezes essa coisinha de nada, essa semente que você está carregando é muito maior do que você. Às vezes o seu tempo é escasso, seu tempo é pouco, mas você ainda está carregando algo que vai durar, vai perdurar por muito tempo. A última vez que eu preguei aqui eu falei a respeito de Eclesiastes 3, que fala que há tempo para todas as coisas. E tem um trecho que fala assim, há tempo para juntar e há tempo para espalhar. E aquilo que você espalha vale muito mais do que aquilo que você junta. Porque aquilo que você espalha, várias pessoas vão receber. Agora aquilo que você junta vai morrer junto com você. Eu vou morrer e aquilo que eu espalhei na minha vida, as pessoas vão continuar divulgando por aí. Aquilo que as pessoas aprenderam de mim, elas vão continuar falando assim, tem um cara que ele falava assim, assim, assim. As mensagens, os ensinamentos, tudo aquilo que as pessoas aprenderam de mim, isso vai perdurar depois da minha própria vida. As pessoas que foram tocadas através de algum ensinamento, através de alguma instrução, isso fala a respeito daquilo que eu espalhei em vida. E isso vale mais do que tudo aquilo que eu juntei para mim, porque o que eu juntei tem um prazo de validade. E o que nós percebemos, mesmo sabendo que nós somos esse vaso que carrega um tesouro escondido, o que nós percebemos é que muitas das vezes essa mesma boca que Deus criou para abençoar, muitas das vezes nós temos usado essa boca para amaldiçoar. Lá em 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 9, fala que nós fomos feitos para abençoar. Só que a partir do momento em que eu começo a amaldiçoar, que eu começo a reclamar, automaticamente eu estou fazendo o propósito inverso daquilo que eu fui criado. E da mesma forma que eu tenho a capacidade de construir, eu tenho a mesma capacidade de destruir. Da mesma forma que a sua boca, ela tem a capacidade de trazer à existência coisas que não existem para abençoar as pessoas, a sua boca também tem a capacidade de trazer à existência coisas para amaldiçoar as pessoas. É uma construção da mesma forma. Aquilo que você fala, a forma como você fala, a forma como você reclama, tudo isso está construindo uma realidade. Você percebe que desde lá do Gênesis, aquilo que Deus fala se torna uma realidade. E hoje não é diferente na sua vida. Aquilo que você tem falado, seja bênção ou seja maldição, está vigorando. Lá em Deuteronômio, Deus fala assim: eis que eu coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe a vida. Ele ainda termina falando: escolhe a vida. Lá em Provérbios vai falar que na língua está o poder da vida e da morte. Então aquilo que você está falando está produzindo vida ou está produzindo morte? Está trazendo restauração ou está trazendo a ruína? E é você quem determina isso. Quando o Deus criou o homem, ele falou assim: domine sobre todas as coisas. E imagina que você vai ficar tropeçando na sua própria língua? É sério isso? A pessoa que foi criada para dominar sobre todas as coisas?
Então talvez a pessoa que está vivendo dessa forma, conforme está escrito aqui em 1 Pedro no capítulo 3, ela está muito aquém daquilo que ela foi criada para ser. Você percebe que Deus, Ele traz para nós, aqui em 1 Pedro também, Ele vai falar que nós fomos chamados para que nós tornemos uma nação de reis e sacerdotes. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso chamado. Qualquer coisa que seja fora disso, a gente está batendo contra. Se você é uma pessoa que ao invés de construir, você destrói, você está batendo contra. Você está andando de trás para frente. Eu preciso entender que assim como aquela moça naquele dia, com a minha boca, eu tenho a capacidade de trazer o céu para a terra. Eu tenho a capacidade de fazer as realidades do céu colidirem violentamente contra as realidades da terra. Simplesmente com o poder da minha boca. O mesmo poder que a palavra tem na boca de Deus, tem na minha também. Então quando você recita a palavra de Deus, quando você declara a palavra de Deus, ela tem o mesmo poder, porque ela ainda é de Deus, não é sua. Você é só o vaso, esqueceu? Você ainda continua sendo apenas o vaso. Ele é que é o tesouro que existe dentro de você e que faz tudo isso vigorar. E quando você começa a trazer, a mudar a atmosfera através da sua vida em forma de adoração, você começa a provocar uma reação em cadeia. Porque às vezes na sua cabeça você pensa que não está acontecendo nada. Quem sabe como aquela moça, que na cabeça dela estava simplesmente lavando a roupa dela. E ela não sabia que aquilo que ela fez transformou o meu dia. Eu lembro que um dia nós fomos numa escola. Eu tinha uma banda quando a gente era mais novo. E a gente foi numa escola para fazer um trabalho evangelístico. E chegamos lá e não tinha ninguém para assistir a gente tocar. O pessoal da escola tinha ido fazer um evento, não sei na onde, e foi fazer propaganda desse evento, e ninguém avisou pra gente. A gente falou, a gente já montou tudo, já estamos aqui, então vamos tocar. E a gente ficou a tarde inteira tocando ali. Parecia um ensaio, nós tocando para nós mesmos, e tinha alguns funcionários da escola por ali. E aí depois, eu lembro que passaram-se alguns dias. Aí a Leia, filha lá do pastor Elias, ela me chamou e ela falou assim: ô Júnior, vocês que estavam tocando esses dias, se eu não me engano é até nessa escola aqui do Jardim Real, vocês que estavam tocando lá na escola do Jardim Real esses dias? Eu falei, era. Ela falou assim, tem uma amiga minha que é professora, que ela mora de frente com a escola. E ela falou que naquele dia ela estava tão angustiada que ela estava com um forte desejo de tirar a própria vida dela. E enquanto ela, doida na cabeça dela, com aquele 1001 pensamentos, ela falou que ela de repente parou e começou a ouvir uma música. E ela falou que não sabia de onde vinha aquela música. Ela imaginava que fosse da escola, mas normalmente na escola só fica tocando rap e música bagunçada. E ela falou que enquanto ela começou a ouvir aquela música, todo aquele desejo foi saindo do coração dela, e toda aquela tristeza foi se transformando numa alegria. E ela depois só ficou pensando, eu vou perguntar para a Leia, porque a Leia mexe com esses negócios de igreja, ela deve saber quem que é. E na nossa cabeça a gente perdeu o nosso tempo, perdeu o nosso dia, não fizemos nada daquilo que a gente tinha se comprometido a fazer. Só que nada daquilo que a gente está fazendo é por acaso. E mais uma vez eu valido a palavra de Deus dizendo que a palavra de Deus não volta vazia. Aquilo que você faz, muitas das vezes você pensa que foi à toa. Às vezes você pensa que foi desnecessário, que foi uma perda de tempo. Mas no mínimo, Deus está vendo. No mínimo, está havendo fora da sua visão um mundo espiritual que está acontecendo nesse meio tempo. E querendo ou não, você está participando disso, você está fazendo isso acontecer. Você está movendo o mundo espiritual ali. Porque enquanto você canta, as cadeias estão se quebrando.
Enquanto você adora lá da sua casa mesmo, os demônios estão fugindo. Às vezes os seus vizinhos estão sendo beneficiados e vocês nem sabem. Às vezes lá no seu trabalho, enquanto você executa o seu trabalho ali, as pessoas que estão ali, o dono da empresa, as pessoas, elas estão sendo beneficiadas e elas nem sabem, e você nem imagina. Que enquanto você está fazendo algo físico, porque o louvor ele está produzindo um benefício para você também, literalmente aquele ditado popular que diz que quem canta os males espanta é real. Quando você começa a cantar, você se sente melhor mesmo. Só que é mais do que isso. Eu estou movendo o mundo espiritual. Eu não consigo mudar as questões físicas e os problemas que estão acontecendo na minha vida, mas através da minha adoração eu consigo movimentar totalmente o mundo espiritual. E isso é muito maior. Isso é muito mais valioso. Então, a partir de hoje, quando você ficar se perguntando depois de uma pregação como essa, Jerome, mas quem eu sou para fazer tudo isso daí que você disse que eu posso fazer, para fazer tudo isso daí que você está falando? Você é um vaso de barro que carrega um tesouro escondido. É isso que você é. E isso já basta. Amém? Eu gostaria de pedir para que você ficasse em pé. Eu quero estar orando. E eu já quero estar convidando aqui as irmãs que vão estar servindo a ceia hoje. Glória a Deus. Esse texto de 2 Coríntios que a gente leu aqui, ele fala especificamente a respeito do motivo da nossa celebração. Se hoje nós estamos aqui, se hoje nós temos esse tesouro dentro de nós, é porque um dia Jesus ele veio para pagar uma conta que não era dele. E nessa noite é uma noite de celebração, porque ele nos fez vasos. Não porque você merece, não porque você é bom, mas porque Ele é bom. Amém? Feche seus olhos aonde você estiver. Espírito Santo de Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, por mais esse momento que o Senhor traz sobre as nossas vidas, por essa alegria, por essa satisfação de participar do Seu corpo, por nós termos, ó Pai amado, recebido o Seu chamado, por um dia o Senhor ter se revelado a nós. Nós somos gratos a Ti, ó Deus. Nós somos gratos pelo Seu Espírito que se revela dentro de nós. Nós somos gratos, Deus, pela forma como o Senhor tem cuidado de nós. Nesse momento, Deus, nós estamos reforçando, revigorando o pacto que nós temos contigo, a aliança que o Senhor fez conosco, Deus. Nós gostaríamos de Te agradecer, Pai, pelo Seu sangue que foi derramado por nós, pela Sua vida que foi ofertada na cruz. E por isso hoje, Pai, hoje é um dia de celebração. Hoje é um dia onde o Seu sangue nos cura. Hoje é o dia, Deus, onde nós somos transformados, onde tudo aquilo que não vem de Ti venha cair por terra no nome de Jesus. Tudo aquilo que tem sido um peso, tudo aquilo que tem atrapalhado o nosso propósito, venha cair por terra. Eu Te peço, Deus, que o Senhor venha nos elevar, venha nos trazer para mais perto de Ti, para o centro da Sua vontade, Pai. Eu Te peço para que o Senhor abençoe a cada membro dessa igreja, cada uma dessas pessoas que tem se esforçado para levar o Seu Evangelho, para levar o Seu nome, Pai amado, onde o Senhor tem os entregue.
Eu te peço que o Senhor abençoe, ó Pai, através dessas vidas, cada família aqui representada, que a sua bênção se estenda, Pai amado, sobre os nossos, que a sua bênção, Pai amado, que não acrescenta dor, nesse momento venha se encontrar com a nossa atmosfera, com a atmosfera da nossa vida, do nosso trabalho. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja mudando tudo aquilo que precisa ser mudado, para que nós estejamos mais perto daquilo que o Senhor tem para nós, para que nós sejamos aquilo que o Senhor sonhou em nós, ó Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Pode servir. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouça a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Mostra sua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Senhor, nada além do sangue, nada além do sangue, nada além do sangue, nada além do sangue, Jesus, que nos faz brancos como a neve e aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve e aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você pode glorificar ao Senhor? Glória a Deus. Todos receberam? Tem alguém que ficou faltando? Se tiver alguém que ficou faltando, levante a mão. Glória a Deus. Então vamos estar participando todos juntos.
mais essa oportunidade de estar participando dessa festa contigo, Deus, dessa celebração da ceia do Senhor. Nós almejamos, ó Pai amado, cear contigo presencialmente um dia, e nós somos gratos a Ti, ó Pai, por essa rica oportunidade, pelo dia que o Senhor nos elegeu, pelo dia que o Senhor nos escolheu, para que nós pudéssemos estar aqui, Deus, sendo um contigo, Pai. Esse é o nosso agradecimento. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém, Jesus. Só quem é livre declara ao Senhor: eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue De Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, se tiver alguém, nós vimos um monte de jovens hoje aqui, se tiver alguém que ainda não foi batizado e que quer estar participando da ceia do Senhor, que quer estar se batizando, você pode estar se comunicando com a gente. Se tiver alguém agora, já pode levantar suas mãos aí, que a gente já arma o tanque ali agora. Mas depois, se você tiver alguma dúvida, você pode estar conversando com a gente, tá? Tanto comigo quanto com o pastor William, que a gente vai estar organizando aí, para que a gente possa estar matando aí esses velhos homens e velhas mulheres aí, para que você possa renascer para Deus, amém? Todos os jovens aí que vieram aí, tem bastante gente, hein? Uma porcentagemzinha boa aí, eu acho que já deve estar na hora já. Se você estiver sentindo o desejo, depois você fala com a gente aí particularmente, que a gente vai estar explicando tudo certinho como que vai proceder. É a irmã Terezinha que é para estar orando por ela? Então nessa oração esteja apresentando aí a irmã Terezinha, que é a mãe da Marilane, sogra do Cleiton, meu irmão. Espírito Santo de Deus, eu te agradeço por esse culto, Pai. Eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações, por todo o alinhamento que o Senhor nos trouxe, por toda a visibilidade que o Senhor tem nos dado. Eu te peço, Pai, que o Senhor esteja fazendo com que essa semente ela venha a brotar no coração de cada uma dessas pessoas que esteve aqui, as pessoas que ouviram online. E eu te peço, Pai, nesse momento, que o Senhor esteja atendendo, Pai amado, o desejo do coração de cada um que aqui se encontra, que o Senhor esteja inclinando os seus ouvidos, ó Pai, para atender o seu povo, aquele que clama. Eu te peço, Pai, em particular, que o Senhor esteja abençoando a vida da irmã Terezinha, que vai estar passando aí pelo médico. O Senhor conhece as necessidades dela, o Senhor conhece aqueles que estão escalados, ó Pai amado, para trabalhar com ela. Nós te pedimos para que o Senhor faça tudo conforme a sua vontade, que o Senhor esteja conduzindo, amado, todo o corpo de médicos que vão estar trabalhando ali, que o Senhor esteja abençoando a vida dela, abençoando o emocional, esteja trabalhando de maneira, amado, que tudo venha acontecer para a sua honra e para a sua glória, Deus. Esteja abençoando, amado, a nossa semana, os nossos dias que vêm. O Senhor esteja abençoando o nosso trabalho, o nosso estudo. O Senhor esteja abençoando os nossos projetos. Esteja abençoando a nossa família, as questões que nós precisamos resolver e que a partir de hoje serão resolvidas. Eu te peço, Pai, que o Senhor esteja usando as nossas mãos, para que aonde nós colocarmos, Pai, venha prosperar. Que o Senhor esteja usando os nossos pés, para que onde nós chegarmos, Pai, o Senhor nos dê.
Eu te peço, Pai, que essa atmosfera de adoração, ela venha contagiar todos os ambientes que a gente adentrar, que todas as pessoas que estiverem por perto de nós sejam afetadas, Deus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia.